Graça e paz, ímpio, graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos. Um ótimo dia para todos. Estamos iniciando mais um Conectados, mais um programa para a honra e glória do nosso Deus. Hoje, aqui, dia 5 de fevereiro de 2018, nosso segundo programa do ano, uma quarta-feira, né? O tempo está bom, está quente aqui em São Paulo e temos, o prazer de começar mais um programa. Temos o prazer de logo pela manhã meditarmos novamente na palavra do nosso Deus. É motivo de muita alegria, né? É motivo de satisfação, porque o Senhor é bom em nossas vidas e mais um dia Ele renovou suas misericórdias, Ele renovou seu amor sobre nós. Isso é maravilhoso. Então, neste momento, irmãos, que estamos abrindo nosso Conectados, nesse momento que estamos preparando o nosso coração, preparando a nossa mente, vamos orar ao Pai e vamos agradecer por essa oportunidade. Pai de amor, Deus eterno, obrigado por mais esse dia que estamos na sua presença, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque até que o Senhor nos ajudou. Obrigado pela sua forte mão que está sobre nós. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque sua misericórdia, ó Pai, sempre é renovada. O seu amor sempre são renovados sobre as nossas cabeças, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus. Senhor, nos abençoe pelo poder da sua palavra. Que a palavra de hoje, ó Pai, tenha eficácia, que nós ouçamos e coloquemos em prática, ó Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Quero abrir o programa de hoje mandando um abraço, forte abraço para os HDs, para os homens de Deus. Tantos os homens que trabalham na obra da nossa igreja, Igreja Missão Presbiteriana, como os nossos irmãos em Cristo estão espalhados aí pela face da terra, fazendo a obra do nosso Pai. Então, um forte abraço para todos os homens, que todos nós tenhamos em mente a nossa função, saibamos como devemos agir, como devemos cuidar da nossa família, como devemos nos portar como realmente homens de Deus. Então Deus abençoe todos os HDs, os homens tanto da nossa igreja, nossos amigos, nossos parentes, como todos os que estão espalhados pela face da terra. E os irmãos sabem também, Pela manhã, 6:30 da manhã, estamos no YouTube com uma palavra de vida, uma palavra de força, uma palavra para pensarmos, uma palavra prática aí para o nosso dia a dia. Depois, 21:30, nós fazemos a reapresentação do Conectados lá no Facebook. Então, você que por qualquer motivo não conseguiu acompanhar o programa às 6:30 da manhã, você pode acompanhar o programa às 21:30. Então, vá, participe do programa, participe do Conectados, interaja, deixe a sua opinião, deixe o seu comentário. E mais do que isso, preste bastante atenção na palavra, porque é uma palavra prática para o seu dia a dia. É uma palavra que ela tem que entrar no seu coração, fazer sentido, e você já tem que praticar. Não tem sentido você ouvir e não fazer qualquer efeito no seu dia a dia. Conectados tem o objetivo: comunhão com Deus em primeiro lugar, comunhão entre os irmãos, uma palavra prática para a sua vida. Amém, irmãos? Não esqueçam disso, isso é importantíssimo. Todos os dias pela manhã estamos juntos, em espírito, com uma palavra que vai transformar a sua mentalidade, vai transformar o seu comportamento. Então, terminando o programa, você já imagina o que isso vai, como eu posso aplicar no meu dia a dia, Como eu posso consertar um comportamento que não está adequado. Tudo isso para a honra e glória do nosso Deus. Então, não se esqueça disso tudo. Aproveite também, curta, compartilhe nas redes. Tudo isso é missão para levarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo aí mais à frente. E os irmãos sabem que nós oramos, Nós, principalmente na nossa igreja, aos domingos recolhemos os pedidos de oração, os pedidos de agradecimento. Ontem nós agradecemos a Deus e hoje nós vamos pedir a Deus. Hoje vamos pedir pelos projetos
das famílias da nossa igreja IMP, né? Somos compostos por famílias e cada família tem o seu desafio, cada família tem o seu projeto. A nossa igreja tem vários projetos, inclusive estamos trabalhando no projeto do Conectadinhos, que é o projeto para as crianças. Então vamos orar hoje pelos projetos das famílias da nossa igreja, pelos projetos da nossa própria igreja e vamos orar também pelas crianças. Esse pedido foi do nosso diácono Antônio, né? Falou, pastor, pede oração pelas crianças, vai começar as aulas, né? Até brinquei com ele, algumas crianças já começaram as suas aulas. Aí ele falou assim, mas nunca é tarde para orar, é verdade. Então tá aqui, diácono Antônio, vamos orar pelas crianças. A escola tem que ser um ambiente seguro, um ambiente que agregue conhecimento, mas nós vemos que muitas vezes é o oposto disso. A escola tem sido um ambiente que traz informações ruins, né? Ajudam a compor um comportamento ruim que não deveria estar dentro dessas instituições, mas infelizmente estão. Então, as crianças que começam as aulas, vamos orar por elas hoje, que Deus tenha misericórdia, que Deus proteja, que elas adquiram sabedoria, que elas adquiram conhecimento, mas mais importante, que elas cresçam na palavra. Então, a oração de hoje pelos projetos das famílias, da nossa igreja, dos nossos amigos, pelos projetos da nossa própria igreja e pelas crianças. Vamos orar pelas crianças, né, que estão espalhadas aí pela face da terra. Que Deus tenha misericórdia e que Deus proteja. Então vamos orar. Pai eterno, ainda na sua presença, Pai, nos alegramos porque podemos estar contigo, podemos ter esse relacionamento contigo, Pai. Por isso colocamos, ó Pai, todas as nossas súplicas, os nossos pedidos, Senhor, aos seus pés. E pedimos, Senhor, agora, pelas famílias da nossa igreja, pelas famílias dos nossos amigos. O Senhor conhece os projetos, o Senhor conhece os desafios de cada família, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Proteja e que, sendo esses projetos para a honra e glória do Seu nome, que eles se realizem, ó Pai. Os próprios projetos da IMP, ó Pai, projetos de música, da orquestra, da banda, das aulas, ó Pai. Seja o projeto do Conectadinhos, que já está em produção, ó Pai, que começa agora em março. Tenha misericórdia e abençoe, porque fazemos tudo isso para honra e glória do Seu nome, para sempre engrandecer a Ti, ó Pai. Fazemos isso em gratidão para Te louvar. E pedimos também, ó Pai, pelas crianças, sejam as crianças da nossa igreja, todas as crianças que estão espalhadas pela face da terra, ó Pai. Proteja, coloque sua forte mão, ó Pai. Ajude-as a encontrar um bom caminho, um caminho de vida. Senhor, que o mal não prevaleça. Dê sabedoria aos pais, ó Pai, para cuidar, para orientar da forma que a sua palavra ensina. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Falando em crianças, os irmãos sabem que estamos meditando em Provérbios, no livro de Provérbios, né? Ontem já tivemos uma meditação que particularmente me edificou muito. O tema, né? Temer ao Senhor, a base de tudo. Você que não acompanhou, você que perdeu, vai no nosso canal aí no YouTube e acompanhe. Temer ao Senhor, a base de tudo. Se não temermos ao Senhor, nada mais faz sentido. E hoje nós vamos continuar aí meditando no livro de Provérbios. Provérbios 1, 8 e 9. Provérbios foi escrito, né, por Salomão. Salomão foi o maior sábio que passou pela terra, filho de Davi. E ele deixa lições assim valiosas, ele nos deixa lições importantíssimas para o dia a dia. E ele fala algo muito importante nesses versículos que nós vamos ler, que os irmãos vão acompanhar. Ele diz o seguinte: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Provérbios 1, 8
209, Provérbios de Salomão. Salomão diz o seguinte, aqui ele está falando, né, para os filhos: ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Aqui eu quero fazer duas observações. Primeiro, a palavra para os filhos, realmente aí os jovens, os adolescentes que nos ouvem, que participam conosco. Eu vejo isso pelo meu próprio filho, pelo Samuel. Ele tem 7 anos de idade e ele já acha que sabe de tudo. Quando nós orientamos, ele não ouve, ele ignora, ele acha que não faz sentido. Muitas vezes ele prefere buscar a orientação de um outro amigo dele que tem a mesma idade que ele, do que ouvir o que o pai e a mãe estão falando. E o sábio aqui ele fala o seguinte: ouça a instrução do seu pai, né? Não despreze o ensino da sua mãe. E a alegoria que ele traz para aquele filho que é obediente, para aquele filho que ouve a instrução, eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Na cultura judaica, um enfeite para a cabeça, um adorno para o seu pescoço, representava o quê? Representava a riqueza, representava o poder, representava o status. Por exemplo, José, quando ele deixa de ser servo, ele vira governador do Egito, o que ele recebe? Recebe, né, adorno para o pescoço, adorno para suas cabeças. O profeta Daniel também, quando ele deixa de ser, né, quando ele interpreta os sonhos, ele recebe uma posição de honra junto ao rei. Ele recebe um adorno na cabeça, um adorno no pescoço. Sinal de poder, sinal de prosperidade, sinal de riqueza. Então, Salomão ele pega essa mesma metáfora e coloca aqui em Provérbios, e coloca aqui nessa palavra: o filho que ouve a orientação do pai, o filho que ouve o ensino da mãe, o filho que não despreza essa palavra, ele vai ter como consequência, né, a riqueza, a sabedoria, o poder, o status. Tudo isso, de novo, não vem necessariamente na forma que nós imaginamos, materialmente falando, mas aquela pessoa que tem a sabedoria, aquela pessoa, não é, que sabe viver a vida da forma que tem que ser vivida, ela tem uma vida melhor, ela tem uma vida de respeito, ela tem uma vida onde os demais olham e veem ali, né, algo que realmente faz sentido, não importando até muitas vezes a posição, o status social dessa pessoa. Então olha a importância de ouvir a orientação do pai, ouvir a orientação da mãe, não desprezar esse ensino. Por outro lado, aquele filho que é desobediente, que tem coração obstinado, ele passa maus bocados pela vida. Tudo que ele poderia aprender da forma simples, no amor, por meio da orientação, ele é obrigado a aprender da forma prática, que é a forma mais dura possível. E aí, como consequência, ter uma vida de sofrimento, ter uma vida que vai deixar marcas. Vemos muitos adultos marcados, muitos adultos com o coração ali cheio de feridas, porque foram desobedientes quando tinham, né, a sua adolescência. Não ouviram a instrução do pai, não ouviram o ensino da sua mãe. Logo, não foram adornados com esses enfeites. Isso é terrível, né? Isso é terrível porque passam uma vida de dor e sofrimento que não haveria necessidade. Mas mais profundo que isso, agora essa é uma palavra para todos. Deus, ele se coloca para nós como pai. Deus usa essa metáfora: eu sou pai, vocês são meus filhos. Deus usa em todo o tempo, em toda a Bíblia, essa questão da paternidade.
não éramos filhos, mas agora por adoção nós somos. Deus ele usa essa metáfora aqui para nós entendermos de forma profunda como tem que ser o relacionamento nosso com Ele. Então, quando o pai diz assim, ou quando o sábio diz assim, ouça meu filho a instrução do seu pai, nós podemos também trazer para cá, ouça a instrução do nosso Deus, a instrução que Ele dá para nós todo o tempo, todos os dias. Aquele filho mau, desobediente, que ele insiste em não ouvir o que o pai está orientando, como eu disse, ele colhe os frutos maus disso, o sofrimento disso. E muitas vezes nós somos filhos maus diante de Deus. Deus nos passa a instrução de forma clara e nós teimamos em não seguir a instrução. Aquele filho que se coloca na presença de Deus, se coloca na presença do Pai, fala, Pai, pode falar, porque eu ouço, estou aqui à sua disposição, eu quero fazer a sua vontade. Esse daí, ele obtém sabedoria. As pessoas olham para ele e falam, nossa, como é abençoado. Nossa, tudo que essa pessoa faz prospera, onde as decisões que ele toma levam sempre para um bom caminho. O que acontece? Sabe o que acontece? A sabedoria de Deus sendo colocada em prática por aquele filho bom. Porque Deus orienta os seus filhos. Um outro texto diz, né? Assim como o pai disciplina os seus filhos, o Senhor disciplina aqueles que amam. Novamente, a mesma metáfora. O pai, ele coloca o filho no bom caminho, coloca o filho num caminho de segurança, coloca o filho no caminho que ele tem que andar para ele ter uma vida melhor. Em regra, o pai não quer o mal para o filho. E o nosso Deus é o melhor pai possível. Nosso Deus, com certeza, não quer o nosso mal. Então ele nos orienta, ele nos mostra bons caminhos a serem percorridos. A questão é que nós ignoramos o ensino, nós ignoramos a instrução do nosso Deus e tentamos fazer da nossa forma, tentamos agir do nosso próprio jeito. Isso é um grande erro, isso é terrível. Quando nós fazemos isso, ao invés de bênção para as nossas vidas, nós trazemos dor e nós trazemos sofrimento. E aí eu pergunto para você, como tem sido a sua vida? Você, jovem, adolescente, você tem ouvido a instrução dos seus pais? Tem seguido o caminho de vida? E agora para todos nós temos ouvido a instrução de Deus e seguido o caminho que Deus coloca? Nós temos trilhado aí a estrada que Ele nos coloca, ou nós insistimos em tentar tomar os nossos atalhos e fazer conforme aí dá na nossa cabeça? Porque esse é um grande mal nosso. Desde Adão, a queda aconteceu quando o homem falou assim, eu vou fazer da forma que eu quero fazer, não da forma que Deus ordenou que eu fizesse. E aí tudo deu errado na vida. Colhemos até hoje o fruto da desobediência. Nunca a desobediência ela vai trazer algo bom, irmãos. Nunca a desobediência vai edificar a nossa vida. Sempre a desobediência ela vai nos prejudicar. Por isso, ouça, meu filho, a instrução do seu pai. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Vimos ontem a questão do temer a Deus. Vimos ontem a questão do temer ao Senhor. Pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Olha lá. Lembra? Temer ao Senhor é a base de tudo. Então, assim como um pai aqui na terra, ele tem ternura e ele se preocupa com seu filho, assim também o Senhor tem um coração terno e preocupado com aqueles que o temem. Temer, só lembrando a palavra de ontem, com aqueles que o adoram,
com aqueles que o reconhecem como Deus acima de todas as coisas, com aqueles que têm um coração aberto, um coração, né, disponível para a obediência, com aqueles que se alegram na disciplina e na correção do Senhor. O Pai, o nosso Deus, Ele nos conhece e Ele não faria nada, jamais, com a intenção de nos prejudicar. Ele não faria nada com a intenção de nos fazer mal. O nosso Deus, Ele é bom. O nosso Deus, Ele é amor e Ele derrama amor e misericórdia sobre nós todos os dias. Por isso, quando vem a orientação de Deus, vamos acatar essa orientação, porque essa orientação nos trará a riqueza espiritual. Ficaremos bonitos aos olhos do Pai e aos olhos dos outros. Estaremos como quem estão adornados com colares e uma coroa, porque dessa forma é que a Bíblia trata o filho obediente, o filho que ouve a instrução, o filho que assimila o ensino e que coloca em prática. Por isso, no Conectados, todos os dias nós trazemos palavras de prática, palavras que podemos aí já terminar o programa e já colocarmos na nossa vida, para ficarmos dessa forma, ficarmos bonitos, adornados com a sabedoria e com o conhecimento. E um terceiro ponto que eu quero colocar, agora a visão do pai. Pais, não fechem os olhos para seus filhos, cumpram a sua vocação, cumpram a sua missão, porque vocês serão cobrados por isso. Principalmente no que diz respeito à questão espiritual. Eu vejo muitos pais que eles não pegam, não dão uma orientação firme para seus filhos. Eles não dão um bom exemplo para com seus filhos. Como você espera que seu filho vai evoluir, que seu filho vai aprender, que seu filho vai ser abençoado se você não ensina? A obrigação do ensino é do pai. Pai aqui, quando eu falo, obviamente, dos pais. Pai e mãe. Você não mostra para o seu filho a importância de ter uma vida consagrada a Deus. Você dá um mau testemunho durante toda a semana. Como que seu filho vai aprender o que é correto? Você não mostra para o seu filho o que é temer a Deus. Canso de ver pais, inclusive, que são oficiais, até mesmo na igreja, que não têm atitudes corretas com os filhos. Tomem muito cuidado, porque pais, vocês serão cobrados por isso. Ser pai é ter uma responsabilidade muito grande. Então, tomem cuidado. Ensina o seu filho no caminho em que ele deve andar. Para quando ele crescer, ele não vai se desviar desse caminho. Faça isso. Coloquem seus filhos no bom caminho. Deem um bom exemplo. Mostre o que deve ser feito. Mostre a forma que deve ser feito. Orienta, corrija. Corrija no Senhor. Para que os seus filhos também possam ser adornados. Eles possam olhar, pai, isso faz sentido. Eu recebo sim a sua orientação. E cresçam em conhecimento. Cresçam em sabedoria. Muitos pais são omissos na criação dos filhos. E depois os filhos colhem essa omissão, esse pecado, porque eles vão aprender na vida, da pior forma possível. E os pais também sofrem, porque quando o filho sofre, o pai sofre. Então, irmãos, não façam dessa forma, Ajam. Vocês que têm filhos, ensinem para os seus filhos o que é correto, o que é importante, principalmente no que diz respeito às coisas de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado por essa pequena meditação do dia. Tenha misericórdia das nossas vidas, que possamos, ó Pai, entender e colocar em prática. Abençoe e proteja os nossos irmãos, Senhor, os nossos amigos que nos acompanham. Tenha misericórdia da vida de cada um, ó Pai. Tudo que é feito para a honra e glória do seu nome, ó Deus. Por isso, abençoe, Senhor, as nossas vidas e proteja-nos a fazeres, Senhor, para aqueles que iniciaram seus dias, e dê uma boa noite de sono para aqueles que já estão se retirando, ó Pai, estão preparando para
para dormir, ó Pai, mas proteja o seu povo. Derrama, Senhor, sempre o seu Santo Espírito sobre nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Pastor Luciano Sanches, da Igreja Missão Presbiteriana. Nós ficamos localizados no bairro de Cumbica, atrás do aeroporto. Nosso culto, domingo, 17h30, EBD às 9 horas da manhã. Então vá lá nos visitar, vai ser uma alegria muito grande, né, ter os irmãos conosco. Então Deus proteja, Deus cuide, Deus guarde aí todos os nossos amigos e todos os nossos irmãos. Deus permitindo, nos veremos amanhã. Amanhã às 6h30 da manhã aí no YouTube e 21h30 pelo Facebook. Então, amém. Deus abençoe a todos.